Jesus não caminhou por cidades tranquilas. Cada passo atravessava lugares onde o erro custava caro e a noite não perdoava. As ruas eram estreitas, a luz desaparecia cedo, e quem ficava do lado errado do portão aprendia rápido o que significava estar sozinho. Essas cidades tinham regras silenciosas. Onde pisar, quando falar, quando desaparecer. Casas fechadas para fora, caminhos feitos para conter, não para circular. Sobreviver ali exigia leitura constante do ambiente, atenção ao horário e obediência a limites que não estavam escritos. Foi nesse cenário que Jesus viveu, ensinou e se moveu. Um mundo onde sair de casa depois do pôr do sol podia terminar em violência, onde o caminho entre uma cidade e outra colocava a própria vida em risco, e onde o poder se afirmava pela força visível e pela intimidação constante. Quando esse mundo é atravessado novamente, nada permanece simples. Encontros carregam risco. Decisões são tomadas sob pressão. Gestos conhecidos nascem em lugares de tensão e julgamento. E é nesse território simbólico onde histórias são revisitadas e sentidos são colocados à prova, que começa o Vale da Redenção. As cidades onde Jesus caminhou não eram organizadas para acolher. Eram feitas para conter. As ruas surgiam estreitas, tortas, sem simetria ou lógica aparente. Terra batida, pedras irregulares, degraus improvisados. Casas altas se erguiam tão próximas umas das outras que o céu mal aparecia. Em muitos pontos, duas pessoas mal conseguiam passar lado a lado. Durante o dia, essas ruas estavam sempre cheias. Gente indo e vindo. Crianças correndo perto das portas. Comerciantes tentando vender em meio ao empurra-empurra. Animais de carga dividiam o espaço com pessoas. O chão misturava poeira, restos de comida e água suja que escorria sem destino. Caminhar exigia atenção constante. Um passo em falso bastava para gerar conflito. A rua não era um espaço neutro. Era um território disputado. Cada corpo ocupava um lugar provisório. Quem era mais forte, avançava. Quem era mais fraco, se adaptava. Não existia a ideia de passagem confortável. O movimento era bruto, direto, sem concessões. Quando o sol começava a cair, tudo mudava rapidamente. As vozes diminuíam. As pessoas aceleravam o passo. Portas se fechavam uma após a outra. Não era costume. Era necessidade. A cidade não tinha iluminação. Quando a luz natural desaparecia, a escuridão era quase total. Caminhar à noite significava não enxergar buracos, degraus soltos, animais parados no caminho ou quem se aproximava em silêncio. Ao anoitecer, os portões eram fechados, sem exceção. Quem chegasse atrasado ficava do lado de fora. Dormir fora dos muros significava frio, animais selvagens e assaltantes. A muralha não era apenas proteção simbólica, era a linha exata entre estar vivo
e estar exposto. Do lado de dentro, havia risco. Do lado de fora, havia abandono. A presença de soldados romanos ou cobradores de impostos alterava o ambiente de imediato. Bastava um homem armado surgir no campo de visão para que os corpos reagissem. As pessoas se encostavam nas paredes, baixavam os olhos e abriam passagem. O espaço mudava de dono, sem uma palavra ser dita. A rua não pertencia a todos. Pertencia a quem carregava autoridade e força. Nada disso era casual. O traçado confuso das ruas tinha função. Curvas fechadas dificultavam perseguições. Becos criavam pontos cegos. Rotas estreitas permitiam desaparecer rapidamente. O mesmo caminho que protegia um morador podia servir de armadilha para outro. A cidade operava nesse equilíbrio instável entre defesa e ameaça. Viver ali exigia leitura constante do ambiente. Saber quando avançar, quando parar, quando desaparecer. O erro custava caro. O silêncio, muitas vezes, era a melhor escolha. Foi nesse espaço que Jesus caminhou. Não em avenidas abertas, mas em corredores apertados, cheios de tensão. Cada deslocamento obedecia ao horário do sol. Cada encontro acontecia sob regras invisíveis. A cidade moldava o comportamento antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Antes dos ensinamentos, havia o chão. Antes das multidões, havia o medo. Antes das escolhas públicas, existia essa vida vivida em ruas onde o controle era físico, imediato e constante. Entender essas ruas é entender o primeiro nível desse mundo. É ali que poder, sobrevivência e obediência se cruzavam todos os dias. E é a partir desse cenário que tudo o que acontece depois começa a ganhar peso real. Ao atravessar a porta de uma casa comum naquele tempo, o corpo sentia a mudança imediatamente. A claridade da rua ficava para trás. O espaço se fechava. O ar era mais quente, mais denso, carregado de fumaça antiga e do cheiro dos animais que dividiam o mesmo teto. A casa não oferecia alívio, apenas continuidade. Essas casas eram pequenas e cheias. Logo após a entrada, ficava o nível mais baixo, onde os animais passavam a noite. Cabras, ovelhas, às vezes um burro. Não era descuido nem miséria extrema. Era proteção. Animais do lado de fora eram roubados. Animais dentro ajudavam a aquecer o ambiente quando o frio caía. O cheiro era parte do acordo silencioso para sobreviver. Poucos passos acima, uma plataforma de pedra concentrava a vida da família. Ali se comia, se trabalhava e se dormia. Tudo no mesmo espaço. Não havia paredes internas. Não havia separação entre funções. Quando a noite chegava, os corpos se acomodavam lado a lado. Qualquer movimento precisava ser calculado. O espaço exigia disciplina. Entre o nível das pessoas e o dos animais, ficavam cavidades simples escavadas na pedra ou caixas de madeira. Eram usadas para alimentar o gado. Esse detalhe muda o peso de cenas que costumam ser imaginadas de outra forma.
Um bebê colocado ali não estava isolado. Estava dentro da casa, cercado de vozes, calor e presença humana. No inverno, essa organização funcionava. O calor subia lentamente e tornava o ambiente suportável. No verão, o mesmo espaço se tornava um problema. O calor se acumulava, a fumaça não saía, o ar quase não circulava. À noite, a solução era subir. O teto plano se transformava em dormitório, lugar de conversa e observação. Era ali que se buscava algum alívio. As casas ficavam coladas umas às outras, parede com parede. Isso criava uma consequência inevitável. Tudo era ouvido. Discussões atravessavam as paredes. O choro de uma criança não ficava restrito à família. Orações, conflitos e decisões se espalhavam pelo quarteirão inteiro. A privacidade não era uma expectativa. Era algo que simplesmente não existia. Esse ambiente moldava o comportamento. Palavras eram medidas, silêncios eram estratégicos. Qualquer desvio chamava a atenção. A vigilância não vinha apenas de líderes religiosos ou autoridades. Vinha da proximidade forçada, do fato de que todos viviam atentos ao que acontecia ao lado. Foi nesse espaço que Jesus cresceu. Um lugar cheio, quente, barulhento e observado. Cada gesto tinha testemunhas. Cada palavra encontrava ouvidos. A casa não isolava do mundo. Apenas concentrava suas pressões em poucos metros. Entender essas casas é entender como a vida cotidiana moldava pessoas comuns. Relações familiares, conflitos, fé e medo se misturavam nesse espaço comprimido. Antes das multidões e dos caminhos abertos, existia essa vida vivida de perto, onde nada passava despercebido. E essa experiência seguia com cada pessoa quando a porta era aberta novamente. Todos os dias começavam do mesmo jeito. Antes do sol subir completamente, passos surgiam nos caminhos de terra que levavam ao poço. Não era escolha, era obrigação. Sem água, nada funcionava. Não havia comida, não havia limpeza mínima, não havia dia. O poço ficava exposto. Não estava escondido entre casas. Estava ali, aberto, visível, como se a própria cidade precisasse se observar enquanto sobrevivia. Quem se aproximava sabia disso. Cada chegada era notada. Cada atraso era percebido. O silêncio ao redor nunca era vazio. Carregar água exigia força. As jarras de barro, cheias, pesavam mais do que pareciam. O trajeto de volta era lento, calculado, feito com cuidado para não perder nada pelo caminho. Mas o esforço físico era apenas parte do custo. O verdadeiro peso vinha do que acontecia ao redor. Ali, ninguém chegava sem ser visto. Olhares cruzavam antes das palavras. Pequenos gestos eram interpretados. Um rosto cansado, um passo apressado, um atraso fora do comum. Tudo ganhava significado. A cidade falava pouco, mas observava muito. Por isso existiam horários. Ir cedo significava pertencimento. Ir em grupo significava
proteção. O sol, ainda baixo, oferecia não apenas menos calor, mas menos exposição. Quem quebrava esse padrão não passava despercebido. A água continuava a mesma, mas o caminho até ela mudava de sentido. O meio do dia era diferente. O calor era intenso. O chão queimava. O poço ficava quase vazio. Quem aparecia naquele horário chamava a atenção imediatamente. Não por coragem, mas por isolamento. Aquela presença solitária dizia algo que ninguém precisava perguntar. A água retirada dali não servia apenas para matar a sede. Ela atravessava a vida social. Lavava mãos antes das refeições. Era usada em rituais. Marcava limites invisíveis. Havia pessoas que podiam tocar e pessoas que não podiam. Objetos aceitáveis, corpos evitados. A água não unia todos, separava. Tocar alguém considerado impuro não trazia apenas reprovação, trazia consequência. A pessoa que tocava também se tornava impura. Era afastada. Precisava se submeter a rituais. A exclusão se espalhava rápido. Por isso o contato era evitado. Aproximar-se demais era perigoso. Fora dos muros, longe do poço, viviam os que já haviam sido descartados. Doentes de pele, marginalizados, pessoas que aprenderam a anunciar a própria presença antes de serem vistas. O aviso não pedia ajuda. Servia para manter distância. A cidade seguia em frente, fingindo não ouvir. Nesse cenário, a água sustentava a vida e, ao mesmo tempo, reforçava fronteiras. Definia quem estava dentro e quem já havia sido empurrado para fora. O poço não era neutro. Era um ponto onde tudo ficava exposto. Foi ali que certas aproximações ganharam peso. Não em locais escondidos, não longe dos olhos, mas diante de todos. Gestos simples se tornavam atos de ruptura. Palavras ditas naquele espaço carregavam consequências que não terminavam no fim da conversa. Nada ali era inocente. Cada encontro deixava marcas. Algumas imediatas. Outras demoravam a aparecer. A cidade sentia o impacto, mesmo sem entender completamente o que havia sido deslocado. E aquilo que começava diante da água não se encerrava ali. O efeito seguia adiante, atravessando ruas, casas e caminhos. Só mais tarde seria possível perceber que não se tratava apenas de água, mas de algo que a própria cidade não conseguia mais conter. Sair da cidade não significava liberdade, significava exposição. Assim que alguém cruzava o portão, a proteção terminava. A lei ficava para trás. O caminho começava. As rotas entre as cidades não eram estradas abertas como hoje. Eram trilhas irregulares, cortando colinas secas, desfiladeiros estreitos e áreas onde a visibilidade desaparecia em poucos metros. O terreno favorecia quem observava escondido, não quem passava. Viajar sozinho era impensável. Ninguém caminhava isolado por ingenuidade. Caminhava em grupo por sobrevivência. Famílias inteiras se organizavam em caravanas. Aldeias combinavam horários.
O volume era a única defesa possível. Um corpo sozinho era um convite. A rota entre Jerusalém e Jericó era a mais temida. O caminho descia rapidamente por regiões rochosas, cheias de cavernas naturais, lugares perfeitos para emboscadas. Quem atacava conhecia cada curva, cada sombra, observava a distância, escolhia o momento, golpeava rápido, desaparecia antes que qualquer ajuda pudesse chegar. A violência ali não era exceção, era esperada. Assaltos, espancamentos, mortes. O caminho carregava esse risco diariamente. Cada viagem exigia planejamento. Alimentos eram levados desde a partida. Não havia onde parar com segurança. Comer na casa de um estranho podia ser tão perigoso quanto seguir com fome. Para quem seguia as regras religiosas, o risco aumentava. Não se podia comer qualquer alimento. Não se podia usar qualquer utensílio. Tudo precisava ser carregado. O peso nas costas não era apenas físico, era constante. Nesse cenário, perder alguém da comitiva não era imediato. Crianças circulavam entre parentes. Jovens caminhavam em grupos. Era comum assumir que alguém estava em outro ponto da caravana. O caminho era barulhento, confuso, longo. A ausência só se tornava evidente quando o grupo parava. O medo não vinha apenas dos assaltantes. Soldados romanos patrulhavam algumas rotas. A presença deles não significava proteção. Significava submissão. A lei da milha permitia que um soldado obrigasse qualquer civil a carregar sua carga por um trecho inteiro do caminho. Não havia recusa. Não havia negociação. Era uma humilhação pública. Um homem era parado, sua carga jogada ao chão, e a ordem vinha seca. Carregar. Não importava quem ele fosse. Pai, trabalhador, idoso. A estrada se tornava palco de dominação. Esse poder não terminava ali. Os impostos cobrados nas cidades começavam nessas rotas. Mercadorias eram vistoriadas. Parte do trabalho era tomada antes mesmo de chegar ao mercado. O esforço do caminho já nascia comprometido. Ainda assim, as pessoas viajavam. Por obrigação, por fé, por comércio. O risco era conhecido, mas inevitável. Cada passo carregava tensão. Cada curva era observada. O silêncio do caminho nunca era tranquilizador. Era alerta. Foi nesses trajetos que muitas histórias aconteceram. Não em templos, não em casas, mas longe dos muros, onde ninguém vinha ajudar rápido. Onde decisões precisavam ser tomadas sem testemunhas confiáveis. O caminho revelava o que a cidade escondia. Fora dos muros, não havia aparência de ordem, apenas força. Quem tinha armas dominava. Quem não tinha, resistia como podia. E tudo isso convergia para um destino inevitável. A maioria desses caminhos levava à mesma direção em determinados períodos do ano. Para a cidade que concentrava poder religioso, econômico e político. Uma cidade que parecia santa à distância, mas funcionava de outra forma quando vista de perto. O perigo do caminho não terminava na chegada. Ele apenas mudava de forma.
E o que aguardava do outro lado dos muros era algo que poucos estavam preparados para enfrentar. À distância, Jerusalém parecia sólida. Muros altos, pedras gigantescas encaixadas com precisão. Uma cidade que dava a impressão de permanência. Para quem se aproximava depois de dias de estrada, aquilo sugeria segurança, mas a sensação durava pouco. Ao atravessar os portões, o choque era imediato. O som vinha primeiro. Gritos, animais, moedas batendo, multidões se empurrando. O cheiro vinha logo depois. Fumaça, carne queimada, sangue fresco. Jerusalém não recebia em silêncio. Engolia. Durante as grandes festas, a cidade inchava. Peregrinos chegavam de todas as direções. As ruas estreitas não davam conta. As casas ficavam lotadas. Quem não tinha onde ficar, dormia nos telhados, nas vielas ou do lado de fora dos muros. A cidade sagrada se transformava em um amontoado de corpos cansados, famintos e tensos. No centro de tudo estava o templo. De longe, imponente. De perto, caótico. O espaço que deveria representar ordem funcionava como uma máquina em movimento constante. Animais eram trazidos sem parar. Cordeiros, pombas, bois. O fluxo não cessava. O sacrifício não era simbólico. Era físico. Milhares de animais eram mortos em poucas horas. Sacerdotes trabalhavam descalços sobre o piso de pedra, escorregadio de sangue. As vestes ficavam manchadas rapidamente. O ritmo era rápido demais para a contemplação. Era produção. A engenharia do lugar revelava isso. Canais de drenagem levavam o excesso de sangue para fora do complexo, descendo em direção ao vale. O templo não escondia o que fazia, apenas organizava. Ao redor, o comércio dominava. O pátio externo fervilhava. Vendedores gritavam. Animais berravam. Cambistas batiam moedas sobre as mesas. A moeda romana não podia ser usada ali. Precisava ser trocada. A taxa variava. Sempre a favor de quem controlava o sistema. O templo funcionava como centro religioso, mas também como banco, mercado e instrumento de controle. Quem vinha de longe precisava jogar conforme as regras. Não havia alternativa. A fé tinha preço, e ele era cobrado ali mesmo. A presença romana não ficava distante. Soldados observavam. O poder político não interferia diretamente, mas estava sempre visível. A cidade vivia sob um acordo tenso. Religião administrava o povo. Roma garantia que nada saísse do controle. Essa combinação criava algo instável. A cidade fervia por dentro. Peregrinos cansados. Líderes protegendo privilégios. Soldados prontos para agir. Bastava pouco para transformar tensão em explosão. Foi nesse ambiente que certos gestos ganharam outro peso. Palavras ditas ali não eram apenas ensinamentos. Eram provocações. Ações simples se tornavam ameaças à ordem. Não porque fossem violentas, mas porque expunham o funcionamento real da cidade. Jerusalém não era apenas um cenário sagrado, era um sistema.
E sistemas não reagem bem quando alguém toca nos pontos certos. A cidade parecia eterna, mas carregava rachaduras invisíveis. Por fora, pedra sobre pedra. Por dentro, pressão acumulada. O que sustentava tudo aquilo não era fé pura, mas equilíbrio forçado. E equilíbrios assim não duram para sempre. O que estava sendo construído ali, dia após dia, festa após festa, não terminaria em silêncio. A cidade que se vendia como centro da paz caminhava sem perceber para um fim violento. Mas isso ainda não era visível para quem caminhava por aquelas ruas naquele momento. O colapso viria depois. Primeiro, era preciso entender o peso do lugar, o som, o cheiro, a máquina funcionando. Só então faria sentido perceber por que nada do que aconteceu ali poderia terminar de outra forma. As cidades onde Jesus viveu pareciam sólidas. Muros altos, pedras enormes, sistemas antigos funcionando todos os dias, sem interrupção. Para quem caminhava por aquelas ruas, tudo dava a impressão de permanência, como se aquele mundo estivesse destinado a continuar daquele jeito para sempre. Mas nada ali era estável. As casas comprimiam as pessoas. As ruas impunham silêncio e obediência. O poço separava quem pertencia de quem devia se afastar. Os caminhos ensinavam que a vida podia ser interrompida a qualquer momento. E Jerusalém, no centro de tudo, funcionava como uma engrenagem pesada, girando à base de sacrifício, dinheiro e medo. Esse era o mundo real, em que cada palavra foi dita. Cada gesto aconteceu dentro desse peso. Nada foi pronunciado no vazio. Nada foi feito em um cenário neutro. E talvez por isso, certas ações tenham provocado tanto desconforto. Não porque eram misteriosas, mas porque aconteciam nos lugares errados, diante das pessoas erradas, quebrando regras que não estavam escritas em pedra, mas gravadas no comportamento de todos. Regras de aproximação, de silêncio, de distância. O que começou em ruas apertadas e casas cheias terminou confrontando sistemas inteiros. Não com armas, não com exércitos, mas com gestos simples que expunham o que ninguém queria olhar de perto. Anos depois, tudo aquilo ruiu. As pedras que pareciam eternas caíram. O templo foi destruído. A cidade foi queimada. O sistema desapareceu. O mundo que parecia imutável terminou em fumaça, sangue e ruínas. Mas algo atravessou o colapso. As ideias que nasceram naquele ambiente sobreviveram às pedras. As palavras ditas sob pressão continuaram circulando quando os muros já não existiam. O que foi vivido ali não dependia da cidade para continuar. Talvez porque nunca tenha pertencido a ela. Olhar para esse mundo antigo não é apenas um exercício histórico. É um espelho. Sistemas sempre parecem sólidos enquanto funcionam. Regras sempre parecem naturais enquanto são obedecidas. Cidades sempre parecem eternas, até não serem mais. E a pergunta que fica não é apenas sobre o passado. É sobre quantas coisas hoje parecem inabaláveis. E o que acontece quando alguém decide caminhar por elas sem aceitar todas as regras?
Algumas histórias não terminam quando as cidades caem. Elas começam exatamente ali,